A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Estudos FCE, Universidade da Luz. Compilados a Grande Invocação. O uso da Grande Invocação. Há algum tempo, transmiti ao mundo, segundo as instruções do Cristo, uma invocação que está destinada a ser de uso primário para produzir certos grandes acontecimentos, e são eles: 1. Um influxo de amor e de luz sobre a raça humana desde Shambhala. 2. Um apelo invocativo a Cristo, guia da hierarquia para seu reaparecimento. 3. O estabelecimento na Terra do plano divino, a ser realizado voluntariamente pela própria humanidade. Esses 3 eventos estão relativamente próximos e ocorrerão pelo desenvolvimento consciente da fase imediata do plano, que é a intenção divina que seja realizado até certo ponto antes do reaparecimento do Cristo. O estabelecimento de corretas relações humanas é a tarefa imediata e a fase do plano de luz, amor, ao qual a humanidade pode responder facilmente e pela qual já evidencia um sentido de responsabilidade. Pouca atenção tem sido dada ao fator invocativo expresso pelas pessoas do mundo. Contudo, ao longo dos tempos, o grito de invocação da humanidade elevou-se à hierarquia e foi respondido. Algum dia haverá um estudo científico das grandes orações mundiais, os enunciados espirituais, as invocações e a sua relação com os acontecimentos mundiais. Esta relação ficará evidente de forma iluminadora e o resultado será uma vinculação mais estreita entre a Terra e os centros espirituais de amor e de vida. Exemplos: a declaração espiritual feita pelo Sr. Krishna na Canção do Senhor, o Bhagavad Gita, foi uma declaração preparatória para a vinda do Cristo. Nesta canção, ele diz: sempre que há um enfraquecimento da lei e um crescimento da ilegalidade em todos os lugares, então eu me manifesto para a salvação dos justos e a destruição daqueles que praticam o mal. Para o firme estabelecimento da lei, eu nasci de novo, era após era. No período sem lei e pecaminoso do Império Romano, Cristo veio. Outro exemplo de invocação notável e muito antiga está no Gayatri, onde as pessoas invocam o sol da justiça nas palavras: revela-nos a face do verdadeiro sol espiritual, escondido atrás de um disco de luz dourada, para que possamos conhecer a verdade e cumprir o nosso dever, ao nos dirigirmos aos teus pés sagrados. A isto, devemos acrescentar também as 4 nobres verdades, enunciadas por Buda
e bem conhecidas de todos nós, que resumem as causas e a origem de todo o sofrimento que aflige a humanidade. Apesar de suas muitas traduções, todas transmitem o mesmo anseio e chamado, e todas são essencialmente corretas quanto ao significado. Durante a dispensação judaica, uma proclamação sobre a conduta humana foi feita nas palavras dos 10 mandamentos, nos quais se baseia a lei humana, e foram fundadas as leis que regem as relações dos povos do Ocidente. É uma concepção um tanto estreita da divindade, mas são didáticas e apresentam o ângulo negativo. Então, Cristo veio e nos deu a lei fundamental do universo, a lei do amor. Ele também nos deu o Pai Nosso, ou oração do Senhor, com ênfase na paternidade de Deus, na chegada do reino e nas relações humanas corretas. Agora, a grande vocação foi dada ao mundo conforme usada pela própria hierarquia. Tão reacionário é o pensamento humano que a minha declaração de que é uma das maiores orações do mundo e está no mesmo nível de qualquer outra expressão de desejo ou intenção espiritual evocará críticas, o que não há importância. Apenas alguns, muito poucos, nos primeiros dias do cristianismo, usaram a oração do Pai Nosso, porque ela tinha que ser registrada, expressa, em termos compreensíveis e devidamente traduzida antes de ser amplamente utilizada. Foram necessários séculos de esforços para alcançá-lo. Atualmente, temos todas as facilidades para uma distribuição rápida e elas têm sido utilizadas em benefícios da grande vocação. A excepcionalidade ligada a esta invocação é que ela é, na realidade, um grande método de integração. Integra o Pai, o Cristo e a humanidade numa grande relação. Cristo sempre colocou ênfase na paternidade de Deus e o substituiu pelo cruel e ciumento Jeová da tribo da nação onde ele havia ido para obter um veículo físico. Cristo era judeu. No capítulo 17 do Evangelho de São João, outra das principais declarações espirituais do mundo, Cristo destacou a relação da consciência crística com a consciência da própria divindade. Ele vinculou o conceito de mônada à personalidade fundida com a alma totalmente desenvolvida e à unidade que subjaz entre os seres em todas as formas com o Pai. A possibilidade aí expressa é muito distante, exceto em conexão com a hierarquia espiritual. Contudo, é bom lembrar que ele alcançou uma meta para a qual todos os verdadeiros discípulos iniciados estão trabalhando. A grande vocação relaciona a vontade do Pai, ou Shambhala, o amor da hierarquia e o serviço à humanidade num grande triângulo de energia. Esse triângulo trará 2 resultados principais: o selamento da porta onde se encontra o mal e o desenvolvimento do plano de luz e amor através do poder de Deus liberado na terra através da invocação. A luz, o amor e o poder. Este não é um sonho vão. Do ponto de vista da consciência humana, o veículo de luz é, sobretudo, constituído pelos grandes sistemas educativos do mundo, com a sua capacidade de melhoria e amplificação da consciência, da melhoria da humanidade e não de destruição da mesma, como muitas vezes acontece nos dias de hoje. A isto deve ser associada a firme mudança ou conversão das realizações científicas por meio da iluminação que a sabedoria trará. Na luz que a iluminação traz, eventualmente veremos a luz, e chegará o dia em que milhares de filhos dos homens e incontáveis grupos
poderão dizer com Hermes e Cristo: Eu sou, ou nós somos, a luz do mundo. Uma das grandes belezas emergentes hoje é que a luz está sendo derramada em todos os lugares escuros e não há nada oculto que não seja revelado. Quando invocamos a mente de Deus e dizemos que flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra, enunciamos uma das grandes necessidades da humanidade. E se a invocação e a oração significam alguma coisa, a resposta é verdadeira e certa. Quando descobrimos em todas as épocas, em todas as eras e situações, o impulso dos povos no seu anseio de fazer um apelo ao centro espiritual invisível, há uma firme certeza de que tal centro existe. A invocação é tão antiga quanto as montanhas ou a própria humanidade. Portanto, não requer nenhum outro argumento a favor de sua utilidade ou potência. O chamado invocador comum tem sido até agora egoísta por natureza e temporário em sua formulação. Os homens oraram por si mesmos, invocaram a ajuda divina para aqueles que amam. Eles deram uma interpretação materialista às suas necessidades básicas. A invocação dada ultimamente pela hierarquia é uma oração mundial, não um apelo pessoal nem uma urgência temporária e invocativa. Expressa a necessidade da humanidade e supera todas as dificuldades, dúvidas e questionamentos, indo diretamente à mente e ao coração daquele em que vivemos, nos movemos e temos nosso ser, que permanecerá conosco até o fim dos tempos e até que o último peregrino cansado encontre o caminho de casa. Mas a invocação não é vaga ou nebulosa. Expressa as necessidades básicas da humanidade hoje, a necessidade de luz e amor, de compreensão da vontade divina para que finalize o mal. Triunfalmente diz que a luz desça à terra, que o Cristo retorne à terra, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, que o plano cele a porta onde mora o mal. Depois, resume tudo com claras palavras, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Sempre há ênfase no local de aparecimento e manifestação, a terra. Esta invocação está ajudando muitos a mudar os assuntos mundiais, muito mais do que aparenta, mas ainda há mais a fazer. Gostaria de pedir a todos os alunos, a todas as pessoas de boa vontade e a todos os que participam no trabalho dos triângulos e ajudam a construir a rede de luz de boa vontade, que façam todo o possível para difundir o uso da invocação. A invocação surgiu dos ashrams, acordo dos mestres e da hierarquia. É utilizado pelos seus integrantes com constância, precisão e poder. Servirá para integrar os dois grandes centros, a hierarquia e a humanidade, e relacioná-los de forma nova e dinâmica com o centro onde se conhece a vontade de Deus. Portanto, peço que nos próximos anos vocês preparem para empregar e distribuir a invocação, fazendo dela o seu principal esforço. Gostaria que apelasse às pessoas de todos os países do mundo, você pode fazê-lo, para recitarem conjuntamente a invocação no mesmo dia em cada país. Entre parênteses, o Dia Mundial da Invocação foi inaugurado em junho de 1952 e atualmente é comemorado na lua cheia de Gêmeos. Peço que compilem tudo o que disse e escrevi sobre invocação e que preparem um breve manual sobre seu uso, utilização e finalidade, enviando uma cópia a todos aqueles que se dispuserem a utilizá-lo.
Uma compreensão da sua origem e significado e potência tornará esta invocação mais eficaz. Referência: Os Raios e as Iniciações, páginas 619 a 621.